E se eu te disser que existem pecados que cometemos todos os dias sem perceber, e que esses pecados eles vão nos afastando de Deus? Muitas pessoas acham que pecados são aqueles pecados graves, né? Como assassinato, adultério, mas existem outros pecados que nós cometemos e que também são tão perigosos quanto, e que certamente vai criando um distanciamento do homem com a vontade de Deus. Neste vídeo eu vou te mostrar 4 pecados que cometemos e que desagrada a Deus. E o último pode estar impedindo a sua oração de ser ouvida por Deus. Não só ouvida por Deus, como também orações que não são atendidas por Ele. Então já curta este vídeo, já segue o Pastor Elias Apelles aqui no YouTube, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Provérbios 12:22 diz que o Senhor odeia a língua mentirosa. O primeiro pecado que nós podemos estar cometendo, que está nos afastando de Deus, é o pecado da mentira. Você já contou uma mentirinha achando que não teria nenhum problema? Pois saiba que a mentira pode destruir relacionamentos e pode te prejudicar profundamente na sua vida. A Bíblia conta a história de um casal em Atos capítulo de número 5 chamado Ananias e Safira. Eles estiveram diante do apóstolo Pedro e eles mentiram diante do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro disse: vocês não mentiram ao homem, vocês mentiram ao Espírito Santo. E essa mentira de Ananias e Safira levou o casal à morte. A mentira não é algo inofensivo. Acredite, Deus odeia a mentira. E como cristãos, precisamos andar na verdade. Então a mentira é o primeiro pecado que nos afasta de Deus e faz com que as nossas orações não são atendidas por Ele. O segundo pecado que eu quero tratar aqui é o pecado do egoísmo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 3, verso 17, que se nós vermos alguém padecendo de necessidade e tivermos recursos para ajudar e não fazermos, nós não podemos permanecer no amor de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo que cada vez mais as pessoas se preocupam com elas mesmas, ignorando a necessidade do outro, deixando de ajudar o outro. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus ele nos ensina que todo cristão ele precisa se compadecer da necessidade do próximo. É como na parábola do bom samaritano. Este homem, ao ver o outro caído, caminhou na direção, se aproximou, atou-lhes as feridas, derramou vinho, derramou azeite, colocou sobre o seu animal e levou até uma hospedaria e ainda disse: se houver mais gastos, quando eu voltar, pagarei. Essa é uma maneira de você deixar de ser egoísta, amando pessoas, cuidando de pessoas e se compadecendo do próximo. Eu gostaria que nesse instante você fizesse uma reflexão. Faça essa reflexão. Quando foi a última vez que você ajudou ao próximo, ajudou alguém sem esperar algo em troca? Terceiro pecado é o pecado da armadilha da inveja. Em Gálatas capítulo 5, verso 26, a Bíblia diz que nós não podemos ser presunçosos, provocando uns aos outros e sentindo inveja do outro. É a Bíblia quem diz. A inveja, ela pode até parecer inofensiva, mas o invejoso ele está cego e ele está obstinado em querer ter o que o outro tem. Foi a inveja que gerou o primeiro homicídio na Bíblia. Foi a inveja que levou Caim a matar o seu irmão Abel. Da mesma forma como Saul perdeu o seu trono por perseguir Davi. A inveja, ela é terrível. Portanto, se alegrar com a prosperidade do outro é viver uma vida saudável e mostrar maturidade espiritual. O que Deus tem para você, ninguém poderá tirar. Então, cuidado com esse terceiro pecado, o pecado da inveja. O quarto e último pecado
está em 1 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 23, que diz: a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. O quarto pecado que eu quero tratar com vocês aqui é o pecado da rebeldia. Você já se revoltou contra Deus por não ter recebido algo que você queria muito? A Bíblia, no texto que nós falamos, mostra que a rebeldia, ela é um pecado terrível e ela é como a feitiçaria. Em Números capítulo 16, a Bíblia mostra um grupo de pessoas que se rebelaram contra Moisés, e o destino desses homens foi a terra se abrir e eles serem engolidos pela terra. Deus abriu a terra e os engoliu vivos. Olha que perigo a rebeldia. É a rebeldia que nos afasta de Deus e nos leva para a destruição. Precisamos sempre confiar que os planos do Senhor são melhores para nós. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 11, o texto diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então cuidado para você não estar, por conta da rebeldia, resistindo ao que Deus pensa sobre você, por você não conseguir aceitar aquilo que Ele tem para você, não conseguir esperar aquilo que Ele tem e ficar enraivecido, ficar bravo, irado. Isso chama-se pecado da rebeldia. Agora, desses 4 pecados, eu quero saber de você, qual é o mais difícil de vencer? Contra qual desses pecados você está lutando? Coloque aqui nos comentários contra qual desses pecados você está lutando. Se essa mensagem falou com você, eu gostaria que você compartilhasse ela com mais alguém que você também acha que precisa ouvir essa mensagem. Agora você vai curtir esse vídeo, você vai se inscrever no canal e vai clicar no sininho para receber notificações aqui do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito demoníaco que em algum momento, por você cometer ou nós cometermos alguns desses pecados, aproveitou para se infiltrar nas nossas vidas e destruir. Eu repreendo agora esses demônios, assim como repreendo das nossas vidas todos esses pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Paz.